A coisa certa a se fazer. Num estudo de caso, um caso real, um professor de Harvard discute sobre ética, justiça e moral. E assistindo esse vídeo eu vi muita semelhança ao que justamente estamos vivendo hoje. Com tantas informações, conselhos, imposições, qual a coisa certa a se fazer? Vamos de notícias. Dia 11 de maio de 2020, 8h30 da manhã, Ibovespa fechou na sexta-feira em 80.263 pontos, alta de 2,75, o S&P também alta de 1,69 em 2.930 pontos. O dólar caiu em 76, mas ainda está alto, está 5,74, e o euro caiu quase na mesma proporção, em 70, hoje ele está valendo 6,22. Nossas notícias de hoje, os números atualizados do coronavírus, notícias sobre política e economia, o que aconteceu na semana, e no mercado de ações nós vamos falar sobre a empresa Vale. Eu gostaria muito de passar só notícias boas e vocês também de ouvi-las, mas apesar dos números, de estarmos aí no pico da pandemia, nós temos sim notícias boas. Passando os números do Covid e desde já lamentando muito e respeitando o luto das famílias que perderam seus entes queridos, os números do Covid-19 no mundo passam de 4 milhões de pessoas infectadas. Aqui no Brasil, o número de mortes chegou a 10.600 mortes, esses números até sábado, e ao sexto país hoje em número de óbitos, temos 155.939 confirmados e recuperados 61.685. Notícias do Brasil, o Congresso Nacional decretou luta oficial em homenagem às vítimas. Segundo a OMS, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Espanha. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de realizar um churrasco recentemente no Palácio da Alvorada após algumas críticas recebidas. O Reino Unido ele prevê 14 dias de isolamento para os que chegarem ao país. A Caixa Econômica abriu sábado agora dia 9, 680 agências para o pagamento do auxílio emergencial. Esse benefício dado pelo governo ele já contemplou mais de 50 milhões de pessoas. França registra 8 mortes em 24 horas, é o menor número em mais de um mês. A ilha de Fernando de Noronha zera o número de infectados por Covid-19 e já estuda flexibilizações. A Mega Sena acumulada pela 12ª vez, acumulada agora com um prêmio de mais de 90 milhões. Guedes defende a aprovação no Congresso da independência do Banco Central, do Bacen. E uma medida provisória destina 5 bilhões para o turismo aqui no Brasil. Agora no mercado financeiro, na quarta-feira, a Copom teve a reunião na quarta, dia 6, e essa reunião ela previa uma redução na taxa Selic de 0,5, foi um pouco maior. Teve uma redução de 0,75 pontos, ficando nossa taxa de juros básica em 3% ao ano. Essa é uma forma que as autoridades monetárias têm de incentivar que as empresas tenham acesso a crédito mais baixos, possam se capitalizar em meio à crise, e é um jeito de acalmar também os ânimos das empresas e tentar fazer a economia girar. Mas tudo indica que o corte de juros não vai parar por aí. A expectativa de corte, como eu disse, já era esperada, mas ela aconteceu um pouquinho maior. Pela pesquisa Focus, era esperada como 0,50. Com esta redução, os analistas acreditam que esse ano devemos fechar aí em juros abaixo, no máximo de 2,25 no ano. A empresa que nós vamos falar hoje é a empresa listada no Ibovespa, é a Vale, que a sigla do papel é a Vale 3, tá? A empresa ela tem uma forte geração de caixa e depois da provisão relacionada aí à tragédia de Brumadinho e à estimativa da Capex, o que significa Capex? Que em português é despesa de capital ou investimento em bens de capital. Bom, com esse Capex anunciado no evento anual da empresa, foi de 4,5 bilhões a partir de 2021. E como as margens das siderúrgicas chinesas têm espaço para se recuperar, espera-se que o prêmio de qualidade fique ainda mais alto no futuro.
Na visão dos analistas, a retomada na produção em 2020 será mais 15 milhões de toneladas e 2021 mais 25 milhões de toneladas, aí chegando a um nível total de 390 milhões de toneladas para 2022. E segundo analistas, ainda a Vale está sendo negociada abaixo da média histórica. Então se espera que essa diferença reduza frente aos fortes preços de minério de ferro, as melhores práticas ambientais, sociais, de governança corporativa, além da distribuição de dividendos no longo prazo, diante da forte geração de caixa. Bom, e a minha mensagem final é uma entrevista de Mário Sérgio Cortella, meu conterrâneo de Londrina, né, uma entrevista que ele deu à CNN, quando ele foi perguntado pela repórter Mari Palma, muito emocionado inclusive, quanto à situação do distanciamento de alguns familiares, né? Cortella disse que esse tempo que pensamos que perdemos por não estarmos acompanhando aí uma nova palavra de um sobrinho, de um neto, que não tivemos junto, não temos o toque, não precisamos recuperá-lo porque as nossas vidas, elas já têm muitas situações de escolhas, de abdicar muitas coisas por necessidade, e essa distância não significa que esse tempo está perdido, mas ele está sendo usado de uma outra maneira, com novos aprendizados. Vou até deixar aqui um trecho da entrevista, um vídeo, que foi bem emocionante. Daí Mário Sérgio Cortella, ele disse a frase seguinte: a gente não vai recuperar o que foi, mas vai fazer com que aquilo que deixou de ser não seja razão de sofrimento para aquilo que está sendo agora. Bom, as frases de filósofo a gente tem que ler, reler, pensar para entender, né? Mas o que basicamente ele disse é que a gente não deve deixar o que passou afetar nossas alegrias futuras, porque elas virão com certeza. Tenham todos um bom dia e uma excelente semana. Eu tô com o olho cheio d'água. Professora, a gente, claro, se prepara muito para a entrevista e a gente tem a sorte de ter convidados especiais que oferecem muita coisa e fazem a gente pensar muito sobre tudo. E quando o senhor falou da sua família, isso é um assunto que especialmente para mim me toca muito. Eu também moro muito perto dos meus pais, na mesma rua, assim. E a gente está longe, mas está perto. E eu tenho um pai que é deficiente visual, que não me vê, então o toque faz muita falta para ele. Eu não vou me emocionar, juro. Então... Pode se emocionar à vontade. Uma das coisas que tira a minha fé é quando a pessoa perde a capacidade de emoção. E é muito difícil não estar com ele. E eu queria falar um pouco sobre tempo. Meu pai faz 70 anos esse ano e eu tenho sobrinhos que estão crescendo. E parece que a gente perde tempo, apesar de eu ser muito próxima deles. Eu não estou vendo sobrinhos crescendo, eu estou perdendo uma fala nova, uma palavra nova, uma manchinha na mão do meu pai que aparece. E a minha dúvida é, a gente vai conseguir superar esse tempo que a gente está perdendo? Esses momentos, de repente? Olha, dificilmente, né? A gente nem precisa recuperá-los, porque o uso do tempo, ele é a tua escala da prioridade que será atendida. Nesse sentido, não dá para nós imaginarmos que porque a vida ela é finita, nós vamos ter que ficar convivendo com todo mundo o tempo todo, porque uma hora a gente se vai ou a pessoa se vai e a gente não estava com ela. É escolha. E você sabe muito bem que toda escolha é uma abdicação. Quando eu escolho alguém, eu desescolho todo o restante. Quando eu escolho uma atividade, como vocês quatro escolheram estar agora, por exemplo, nesse momento, né, também dentro do jornalismo, não só nele, mas especialmente nele, ou eu escolhi a docência, esse ano faz 46 anos, né, que eu sou professor, e eu tive de desescolher, de abdicar, né, de outras coisas. Eu não tenho dúvida, né, quando eu escolhi, eu sou casado com Cláudia, né, quando eu escolhi Cláudia, eu desescolhi outras situações. Isso significa que eu não queria ter outras coisas que tive de abdicar? Várias vezes sim. É claro, isso vale em relação a afetos, a locais de trabalho.